Lição de número 3: o perigo do ensino progressista. Terceiro trimestre de 2023, Escola Bíblica Dominical, Revista dos Adultos. Querido professor, querida professora, nessa lição veremos alguns perigos do ensino progressista. A fé cristã bíblica fazem parte do arcabouço progressista o liberalismo teológico, o teísmo aberto, a teologia da libertação e etc. O propósito básico desses movimentos teológicos é desconstruir a moral cristã, desmontar a ortodoxia bíblica e corromper a fé bíblica dentro da igreja evangélica. Veja que as teologias liberais enfraquecem a autoridade da Bíblia Sagrada. As suas heresias ensinam que as Escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é mitológico. Portanto, queridos irmãos, nesta lição veremos alguns conceitos heréticos da teologia liberal e o que a igreja pode fazer para resistir aos seus efeitos maléficos. Muito bem, eu sou o pastor Evandro Oliveira e você está no nosso canal Teologia Simplificada aqui no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. E estamos estudando terceiro trimestre de 2023, CPAD, Revista dos Adultos. O tema deste trimestre é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Escola Bíblica Dominical, e hoje estudaremos a lição de número 3, o perigo do ensino progressista. E eu convido você, queridos irmãos, agora para irmos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 3, o tema é o perigo do ensino progressista. Texto áureo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3 e o versículo de número 1. Verdade prática. Os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Muito bem, meus queridos irmãos, leitura bíblica em classe se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículos de número 1 até o versículo de número 9. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos. São 3 os objetivos. Lembro que esses objetivos devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. Segundo objetivo, explicar as principais teorias progressistas. Terceiro objetivo, aplicar elementos que refutam o ensino progressista. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com os seus subtópicos. No primeiro ponto, nós vamos estudar sobre o tema a descaracterização do cristianismo. Diz assim a sinopse do primeiro ponto: a deterioração moral, a erosão da ortodoxia e a corrupção da fé são elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. No segundo ponto, nós vamos estudar as teorias progressistas. A sinopse do segundo ponto diz assim: as teorias progressistas passam pela desconstrução da Bíblia, pelo teísmo aberto
e pela teologia liberal. No terceiro ponto, nós vamos estar refutando o ensino progressista. Diz assim a sinopse: refutamos o ensino progressista, reafirmamos a autoridade da Bíblia, ensinando as doutrinas bíblicas e vivendo uma vida de santidade ao Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser. O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações. Ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui no YouTube. Ainda queremos lhe informar que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que tem acompanhado semanalmente o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, agora sim vamos ao primeiro ponto da nossa lição. No primeiro ponto nós vamos estudar a descaracterização do cristianismo e o primeiro tópico, a deterioração moral. Veja, meus queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, que é sem dúvida o maior missionário da história cristã, ele escreve a Timóteo alertando que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1. Veja que a expressão últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. Os últimos dias inclui a era cristã na sua totalidade. Paulo, porém, profetiza pelo Espírito Santo que as coisas se tornarão piores à medida que o fim se aproxima. Os últimos dias serão assinalados por um aumento cada vez maior da iniquidade no mundo, um colapso nos padrões morais e a multiplicação de falsos crentes e a multiplicação de falsas igrejas, de falsos mestres dentro do reino de Deus. Esses tempos serão espiritualmente difíceis e penosos para os verdadeiros servos de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, no segundo tópico do primeiro ponto nós vamos estudar a erosão da ortodoxia e a corrupção da fé. Queridos irmãos, é importante afirmar que o ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia. O texto bíblico é reduzido a um mero registro de experiências religiosas. Desse modo, o principal fundamento da fé cristã é questionado, isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e as suas verdades são negligenciadas. Por isso, meus queridos irmãos, os que propagam tais heresias são identificados nas Escrituras como falsos mestres, hipócritas, charlatões
imorais e com falha de caráter. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de número 5 até o versículo de número 7. Esse texto, queridos irmãos, está na leitura bíblica em classe. Paulo diz assim: tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifestado o seu desvario, como também o foi daqueles. Muito bem, meus queridos irmãos, segundo ponto, as teorias progressistas, e o primeiro tópico, a desconstrução da Bíblia. Meus queridos irmãos, você sabe o que é o progressismo? Podemos definir o progressismo como sendo o conjunto de ensinamentos filosóficos, sociais e econômicos baseados na ideia de que o progresso é fundamental para o aprimoramento do ser humano. Como você sabe, o progressismo inclui ideias ateístas. Do pensamento progressista surgem alguns dogmas, dentre elas destacamos o iluminismo, o marxismo e o darwinismo. Vejamos agora, queridos irmãos, o conceito de cada um deles. Primeiro, vamos trazer o conceito do iluminismo. Veja, o iluminismo foi um movimento intelectual e filosófico do século de número 18, que enfatizava principalmente a razão e defendia ideais como progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação entre igreja e Estado. Segundo, queridos irmãos, o marxismo. Veja, marxismo é um sistema ideológico que critica radicalmente o capitalismo e proclama a emancipação da humanidade numa sociedade sem classes e igualitária. O marxismo surgiu por volta do ano 1840 e 1850 com o filósofo social alemão Karl Marx e o revolucionário alemão Friedrich Engels, o que pregava a revolução por meio da luta de classes entre a burguesia, os patrões e o proletariado, que são os empregados. Muito bem, meus queridos irmãos, agora vamos conceituar o darwinismo, teoria do naturalista inglês Charles Darwin, no século de número 19. Ele é o autor da obra A Origem das Espécies, na qual ele defende nesta obra que todos os seres vivos, incluindo o homem, são resultados de transformações progressistas em longo prazo. E agora, queridos irmãos, vamos ao primeiro tópico da nossa lição, depois de termos conceituado essas ideologias. Primeiro tópico do segundo ponto, a desconstrução da Bíblia. Queridos irmãos, como nós sabemos o que diferencia a Bíblia de todos os demais livros do mundo é a sua inspiração divina. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 16. Portanto, inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo como sopro
sobre os escritores da Bíblia Sagrada, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura de erros. A própria Bíblia reivindica para si inspiração de Deus, pois a expressão "assim diz o Senhor", como um carimbo de autenticidade divina, ocorre mais de 2.600 vezes nos seus 66 livros. Isso, queridos irmãos, além de outras expressões equivalentes. O ensino progressista, que é o desdobramento do liberalismo teológico, repudia a inspiração, a inerrância e a infalibilidade da Bíblia Sagrada. A ênfase dos progressistas repousa no antropocentrismo, que é o homem como o centro de todas as coisas. Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. Queridos irmãos, vamos para o segundo tópico. Diz assim, o segundo tópico do segundo ponto, o teísmo aberto. Outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Agora, queridos irmãos, o que é teísmo aberto? Teísmo aberto é a teologia que nega a onipresença, a onipotência e a onisciência de Deus. Seus defensores apresentam outra definição, onde afirmam pretender uma reavaliação do conceito da onisciência de Deus, na qual se afirma que Deus não conhece o futuro completamente e pode mudar de ideia conforme as circunstâncias. Veja que, na interpretação do teísmo aberto, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes e não exerce controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Afirmam os progressistas que o conhecimento divino das coisas por acontecer depende das ações livres dos homens. Rejeitam o conceito de presciência em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Queridos irmãos, esta é uma doutrina diabólica e infernal. Agora, em refutação, a nossa declaração de fé professa: o conhecimento de Deus é perfeito e absoluto sobre todas as coisas no céu e na terra, de todos os eventos e de todas as circunstâncias que devem e podem ser, que serão e que seriam por toda a eternidade, passada e futura. Além disso, é importante frisar que a onisciência divina não está limitada a nosso conceito humano de futuro. Isso porque Deus conhece o fim de determinada coisa antes mesmo de esta ter sido iniciada, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, vamos para o terceiro ponto da nossa lição. No terceiro ponto, nós vamos estar refutando o ensino progressista e, no primeiro tópico, reafirmando a autoridade da Bíblia Sagrada. Queridos irmãos, em refutação ao ensino progressista, é indispensável fortalecer a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante Palavra de Deus. O que queriam dizer os reformadores ao professarem a doutrina da autoridade das Escrituras? Que, por serem divinamente inspiradas, elas são verídicas em todas as suas afirmativas,
Segundo esta doutrina, as Escrituras são a fonte infalível de informação que estabelece definitivamente qualquer assunto nelas tratado. A única regra infalível de fé e prática, o Supremo Tribunal de Recursos ao qual a Igreja pode apelar para a resolução de qualquer controvérsia religiosa. No segundo tópico, meus queridos irmãos, nós vamos estudar ensinando as doutrinas bíblicas. Meu querido irmão, é importante frisar que a doutrina é o conjunto de verdades bíblicas acerca de um determinado tema que possui importância fundamental para a fé cristã. Isso significa que o ensino de todo o conteúdo da Bíblia acerca de um certo assunto é uma doutrina. Agora, queridos irmãos, qual é a importância da doutrina cristã? Você já pensou nisso? O conceito de doutrina é muito amplo e é empregado em outras áreas, além da teologia, como, por exemplo, a filosofia e o direito. Além disso, a maioria das religiões possui suas doutrinas que expressam as crenças que constituem seus sistemas religiosos. Porém, a doutrina cristã possui um caráter singular e incomparável a qualquer outra. Sabe por quê? Porque ela não se baseia em meras tradições, experiências pessoais ou na observação de eventos e fenômenos naturais, mas sua fonte é a Escritura como a autorrevelação de Deus aos homens. Essa revelação é infalível, inerrante e autoritativa. Por esse motivo, querido professor, querida professora, o apóstolo Paulo escreve que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo de número 17. Veja, esse texto bíblico também revela que a doutrina cristã possui uma aplicação prática e essencial à vida da igreja. Não se trata de algo abstrato e estritamente técnico com valor puramente intelectual. Não se trata disso. Como bem define Millard Erickson em sua teologia sistemática, a doutrina cristã é a declaração das crenças mais fundamentais do cristão, ou seja, as crenças sobre a natureza de Deus, sobre sua ação, sobre nós que somos suas criaturas e sobre o que Deus fez para nos trazer a comunhão com Ele. Essas crenças são a espécie mais importante das verdades. São as declarações mais importantes sobre as questões fundamentais da fé. Glória a Deus, a aula está maravilhosa, não saia daí. Terceiro tópico, enfatizando a santificação. Isso mesmo, querido professor. Estamos estudando o terceiro ponto da lição, como refutar o ensino progressista. Sabe como? Reafirmando a autoridade bíblica, já estudamos, ensinando as doutrinas bíblicas e enfatizando a santificação. Esse é um método bastante eficaz. Querido professor, querida professora, o fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar
atrelados a uma vida de santidade. O verbo santificar vem do grego hagiazo, que significa separar, purificar, consagrar. O adjetivo santo é tradução do vocábulo hagios. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o salvo separado do pecado. Queridos irmãos, a santificação é, portanto, a continuação da obra iniciada na regeneração, quando o salvo recebe novidade de vida e estende-se até o dia da glorificação do crente. A ênfase está na obediência à palavra de Deus, abandono das concupiscências e uma vida de retidão moral em toda a maneira de proceder, diz o apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 1, e o versículo de número 15. Portanto, meus queridos irmãos, as Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, queridos irmãos, a postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal Teologia Simplificada aqui no YouTube com o pastor Evandro Oliveira, comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos, irmãos e professores da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Deus vos abençoe sempre.